na quinta-feira, eu havia postado no Facebook que eu iria me afastar por um tempo das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, e que mais tarde eu voltaria para contar a história, né, a bênção, porque que eu estaria me afastando, para dar uma explicação. Então, mas antes eu vou contar uma história, um pouco da minha história, para chegar até o ponto que eu quero. Quando eu tinha 9 anos, eu comecei a sentir umas dores de cabeça, uns incômodos quando eu tinha que copiar do quadro, quando estava na escola, tinha que ler alguma coisa. Então minha mãe me levou ao médico, né? E lá foi constatado que eu estava com um determinado grau de miopia. E a partir dessa idade, eu comecei a usar óculos. Aí o grau não era muito forte, o óculos nem me incomodava tanto assim. Só que todos os anos eu tinha que fazer exame de vista, eu tinha que retornar ao médico, fazer os exames de rotina. E cada vez que eu ia, aumentava. Cada vez aumentava, sempre aumentando. E quando chegou na adolescência eu já estava desesperada. Todo ano era um sofrimento para mim ter que fazer o exame de vista, porque sempre aumentava o grau, sempre aumentava. Eu chegava em casa chorando, né? E assim foi. Até que aos 16 anos eu resolvi usar a lente de contato, que também foi outra história. Minha trajetória com a lente de contato também foi bem complicada, porque logo de início eu tive alergia aos produtos de manutenção da lente. Aí tive que trocar os produtos. Depois, um tempo depois, na hora que fui fechar o estojo da minha lente, a lente gelatinosa, rasguei um pedacinho da lente, coloquei no olho assim mesmo, arranhou minha córnea. Eu tive que fazer uns tratamentos, uns curativos, e volta e meia dava inflamação, tive fungo na lente, tive vários contratempos com a lente. Mas aí, depois, passado um tempo, eu me acostumei, a minha vista se acostumou e eu fiquei usando lente de contato direto. Mas sempre tive muita vontade de me livrar dos óculos, da lente de contato, do produto, né, que a gente tem que comprar para manutenção das lentes, que não é barato esse produto. E eu já sabia que existia, logicamente, a cirurgia de refração, de miopia, astigmatismo, que eu também tinha astigmatismo, né? Vocês já entenderam, né, o que aconteceu. Mas eu tinha muito medo, eu ficava com muito medo de fazer, porque, sei lá, sou medrosa mesmo, eu tinha medo de dar alguma coisa muito errado, sabe? Eu perder a visão, ia ser um drama maior ainda na minha vida. Então eu fiquei esperando, o tempo foi passando, eu fui esperando para ver os resultados das pessoas, né? E as técnicas dessa cirurgia foram se aprimorando, até que no ano passado eu decidi, falei, eu vou fazer essa cirurgia. Era o ano do casamento da minha filha Thalita. Thalita casou no final do ano. Então, logo assim, no primeiro semestre, eu comecei a fazer os exames para fazer a cirurgia, né? Os exames que o médico pediu. Aí eu adoeci. Quando foi em abril, assim, eu adoeci. Eu tive um problema sério de saúde, que isso daí também já dá uma outra história para contar, mas enfim, para encurtar. Eu fui diagnosticada com fibromialgia. É uma doença crônica que agora está sob controle, mas eu sofri muito. Foi um ano de muito sofrimento mesmo para mim, mas agora está tudo sob controle, graças a Deus. Estou me tratando, fiquei mais de um ano de licença, já voltei ao trabalho e está tudo sob controle. Mas aí, então, diante daquela situação toda, eu desisti porque tinha que fazer outros tratamentos, outras coisas, então falei assim, vou deixar isso para depois. Aí, o tempo passou e tal. Quando chegou esse ano, no início do ano, pensei assim, agora eu vou fazer essa cirurgia. Em agosto nós vamos ter um recesso grande, né? Por conta das Olimpíadas, eu vou fazer em agosto. Aí, o que aconteceu? Eu me preparei, por isso eu tô sem maquiagem, tá, gente?
maquiagem, tudo que era lavado, só passei um batomzinho porque, né, quem faz cirurgia não pode usar logo maquiagem. Então eu me preparei e quinta-feira foi o dia da minha bênção, né, da minha vitória. Eu fui para o centro cirúrgico, né, fui para o hospital, fiz todos os exames que o médico pediu para fazer, e ele disse que eu não tinha problema, que eu poderia fazer essa cirurgia que estava super indicada para mim. A essa altura eu já estava usando lente de contato direto, que eu já usava já há muito tempo, né, que aliás eu vou jogar fora daqui a pouco. Eu vou jogar lá na pia porque eu não quero nunca mais saber disso aqui na minha vida. Tô livre para sempre. E aí eu tava usando. Ai, tá derramando aqui. Acho que todo mundo já viu lente de contato, né, gente? Olha só. Parece um plástico, a minha era assim. É assim. Então eu tava usando lente de contato. Só que, claro, próximo da cirurgia eu tive que suspender o uso da lente. E eu dormia com essa coisa aqui embaixo do meu travesseiro. 8 graus de miopia e acho que os 3,5 mais ou menos de astigmatismo, se eu não me engano. E eu tinha que dormir com isso debaixo do travesseiro porque eu ficava totalmente desorientada se eu tivesse que levantar à noite sem enxergar nada. Então isso daqui era uma coisa, né? E para leitura também tinha os óculos de leitura, porque obviamente eu já passei dos 40 anos e quando a gente passa dos 40 anos tem que utilizar o óculos para leitura, para vista cansada. E o médico me garantiu que eu ia ficar livre de tudo isso. Tudo isso ia ser para mim coisa do passado. Aí eu fui toda feliz e tal, eu sabendo que tinha duas técnicas de cirurgia, uma chamada PRK e outra chamada LASIK. E o médico falou, ó, você vem acompanhada, traz óculos escuro e a gente faz a cirurgia. Na hora a gente vai ver qual é o seu caso, se é LASIK ou se é PRK. E eu, claro, como todo mundo que vai fazer uma cirurgia dessa, comecei a pesquisar. Procurei na internet, procurei no YouTube, encontrei muita coisa, sabe? Muitos depoimentos de muitas pessoas falando sobre a cirurgia, o pós-operatório, sabe? E as técnicas. Então eu, curiosa demais, fui ver como é que são essas técnicas, que assim, não é nada demais, mas a gente sempre né, assusta um pouquinho. Mas eu assisti a cirurgia, que dura 5 minutos, no máximo 10 em cada olho. Aí eu descobri que a LASIK é bem mais simples, é uma cirurgia que o pós-operatório é muito mais fácil. E, enfim, mas a outra também, apesar de ser mais complicada, ser um pós-operatório mais difícil, ela, no final das contas, o resultado ia ser o mesmo. Só que, claro, né, eu queria mais fácil pra mim, sofrer menos. Aí, quando eu cheguei lá até a sala de pré-cirurgia, eu não sabia ainda qual ia ser a técnica que eles iam utilizar na minha vista, porque o médico faz um estudo, ele dá uma olhada nos exames e faz um estudo, vê quais as condições da sua córnea para ver qual a técnica que ele vai poder usar. Aí quando a assistente dele falou para mim que era LASIK, poxa, assim eu fiquei super satisfeita, porque é mais tranquilo, claro, a gente quer sempre que é mais tranquilo pra gente. E assim foi, né? Entrei na sala de cirurgia, fizeram a asepsia, a assistente fez a asepsia dos meus olhos e tal, colocaram um colírio anestésico. Aí fiquei aguardando um pouquinho, fazer o efeito anestésico, né? E entrei na sala de cirurgia, me deitei numa cama assim, tipo, parece um pouco cadeira de dentista, mas não é bem cadeira não, é uma maca mesmo. E a gente fica com a cabeça um pouquinho reclinada para trás. E ali o médico faz a incisão, no meu caso que foi a LASIK, era fazer um corte ao redor assim no epitélio, né, em cima da córnea, e como se fosse uma latinha que a gente abre com o abridor e deixa uma pontinha presa, é assim que eles fazem. Aí abriu, aí depois começou a jogar o laser em cima, tinha que ficar olhando fixamente para uma luzinha vermelha, e foi poucos minutos, assim, questão do laser eu acho que não chega nem a 1 minuto,
ele vai cortando, vai ajeitando tudo, mas o laser mesmo acho que uns segundos. Aí fez no primeiro olho, eu não senti absolutamente nada, nada. Eu sentia que tava mexendo, mas assim, dor, desconforto, eu não senti. E aí passou pro segundo olho. No segundo olho eu já senti um pouquinho mais de desconforto, mas ele disse que era normal, que é assim mesmo. Não sei porquê, mas é assim que acontece. E aí fez o segundo olho, eu esperei uns minutinhos e fui coloquei os óculos escuros, que são, agora eu só vivo de óculos escuros, até em casa mesmo, eu tirei agora, mas a luz ainda tá me causando um certo desconforto, então eu fico mais tempo de óculos escuros mesmo. Aí coloquei os óculos escuros, quando eu saí de lá, eu fiz em Botafogo, na clínica oftalmológica de Botafogo. Quando eu saí de lá, eram umas 5h30, 15 para as 6 mais ou menos. E logo depois começou a escurecer. Aí, passado uns 30, 40 minutos da cirurgia, eu comecei a sentir arder. Mas era uma ardência muito forte nas vistas. E o médico já tinha me prevenido que isso ia acontecer mesmo. Mas ardia muito, assim, coisa de eu não conseguir abrir os olhos. Porque cada vez que eu tentava abrir os olhos, as lágrimas desciam, sabe? Era muita ardência, parecia spray de pimenta, assim, que a gente levava na greve. Parecia que estava levando spray de pimenta direto, gás lacrimogêneo, enfim. Aí, mas esse sofrimento aí durou umas 3 horas, 3 ou 4 horas. Depois eu coloquei antes eu já tinha colocado o colírio, né? E depois foi tranquilo. De lá pra cá não senti mais nada. A única coisa que tá me incomodando um pouco é se eu ficar muito tempo na luz. Aí ainda tá um pouquinho sensível, mas já dá pra sair, já dá pra fazer tudo. Tô enxergando perfeitamente bem. Às vezes embaço um pouquinho, mas é porque tá muito recente a cirurgia. Mas de tudo, assim, deu super certo. E o que mais? Não posso usar maquiagem por um mês, por isso a minha cara lavada, só o batomzinho. Não posso ir à praia, piscina durante um mês, mas fora isso já tá tudo tranquilo, já deu tudo certo. O médico já fez a revisão no dia seguinte, sabe? E eu tô super bem, por isso eu me afastei do Facebook, por causa da luminosidade, e eu tô evitando ver televisão, ficar no celular, computador. E eu tô gravando esse vídeo, mas eu ainda pretendo ficar um pouquinho mais afastada, né? Não vou ficar mais direto até eu me sentir completamente segura pra ficar, né? Assistindo televisão e computador, celular. Mas assim, era isso que eu tinha pra contar. Pra muitos pode parecer uma besteira, né? Uma bobagem, mas pra quem já sofreu tantos anos, dependente de óculos, de lente de contato, é uma coisa assim grandiosa, sabe? Uma coisa assim que a gente vê mesmo como uma bênção de Deus. E acredito mesmo que seja uma bênção de Deus, porque tudo na minha vida eu coloco diante de Deus. E eu acredito que Ele esteja tomando conta de mim, Ele esteja no controle da minha vida. Então eu tenho certeza absoluta que pode até parecer, poxa, mas você está sofrendo desde os 9 anos, tanto tempo sofrendo com isso. Mas acho que tudo vem no tempo certo, sabe? E eu tô muito satisfeita, tô muito feliz. E graças a Deus por isso, agradeço muito a Deus por isso. E daqui a uns dias eu volto novamente à atividade nas redes sociais, mas de qualquer forma eu agradeço a Deus. E é isso, gente. Tudo de bom para todo mundo, tá? Deus abençoe cada um. E fora Temer.